estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Depois de nós aprendermos, né, que nós temos que tratar Deus da nossa oração como um Pai, né, com intimidade, e saber depositar nele toda a nossa dependência, saber que Ele, né, é quem nos sustenta. Então nós temos que buscar em Deus esse sustento. Jesus também nos ensina algo muito importante, que é a confissão, que é lidar com a confissão e com o pecado. Confissão e o pecado, né? E a palavra nos ensina, Jesus nos ensina aqui nessa oração, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É um tema assim, né, que nos leva a pensar, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus nos encoraja a estarmos confessando diante de Deus, né? Nos dando esse espaço para que a gente confesse, porque não tem ninguém perfeito. Sabemos que erramos, mas se nós errarmos, né, nós temos um advogado diante do Pai. Mas primeiro a gente tem que fazer o que em 1 João 1,9 nos fala: se confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando chega no 2, ali, não sei se é o versículo, João, capítulo 2, do versículo 1 ou 2, que fala que temos um advogado diante do Pai. Então, mas não existe. Advogado, tem que procurar um advogado. Então, não existe assim, no reino de Deus, Jesus nos ensina aqui nessa oração, não existe pessoas perfeitas. Aquela que é perfeitinha, que não vai errar, que não vai pecar. Claro, nós pecamos, né? Somos tentados. Então, temos que ter a sabedoria de reconhecer que pecamos e confessamos. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina esse princípio na parábola do fariseu, dos fariseus e do publicano. Nos dias de Jesus, os fariseus eram aqueles que se achavam que eles eram perfeitos. Eles cumpriam, né? Cumpriam a lei, e eram rigorosos, eram certinho. Mas eles, por serem assim, eles achavam que eles eram tão perfeitos, né? Tão certinho, que aqui nesse texto de Lucas 18, do 9 ao 14, ele nos fala a esse respeito, que a oração deles não saiu dali, ficou ali mesmo. Mas quando chega o publicano, que era aquela pessoa que era um funcionário público, né, que trabalhava para o governo ali, provavelmente um cobrador de imposto, ele chegava ali na maior humildade, e com certeza aquela oração que ele fez, que ele confessou, né? Ele falou ali aquilo tudo que estava no seu coração. Abriu o coração. Ele abriu o coração para Deus e falou. Mas, no entanto, o fariseu, o que ele fez? Ele ainda se né? Que Provérbios fala, não se elogie, não se engrandeça. Ele fez ali, porque ele disse: olha, eu jejum, eu entrego esmola, olha, eu faço isso e assim. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Aquela oração ficou só ali, não passou daquilo ali. Não tem como ser perfeito. Como aqueles que, né, nós lutamos, nós procuramos andar conforme a vontade de Deus, lutamos para isso, porque sabemos que não é fácil viver neste mundo no qual nós vivemos. Mas Deus nos ensina a vivermos de acordo com o padrão de Deus. E Jesus nos ensina, confessa, você pode ser perdoado. Então nós já vimos que naquela época existiam duas classes, né? Que eram os fariseus e os publicanos. Os publicanos eram uma classe de funcionários públicos que cobravam impostos do povo para o Império Romano. Eram reconhecidos por sua corrupção praticada a tanto contra o povo
quanto contra o erário público. Então nós vimos aí que os publicanos, né, eles eram pessoas corruptas, eles eram mal vistos na sociedade. Havia duas classes de coletores. A primeira pertencia à ordem romana equestre, os quais agiam como diretores do sistema. A outra se compunha de empregados que eram contratados, usualmente aproveitados da população da localidade. O Talmud classificava os publicanos como ladrões e assassinos. Então, o Talmud era o livro dos judeus, né? Era o registro da história do judaísmo. E nós vamos ver que aqui eles são chamados de equestres porque eles eram bem humildes, eles andavam a cavalo. Então, muito bem, então como a irmã Valquíria também já falou, né? Aí nós vamos ver que os fariseus, né? Eles se exaltavam, eles se engrandeciam, eles achavam que tudo que eles faziam, tudo para eles era perfeito. Quer dizer, que eles não tinham defeito, eles se achavam melhores do que os publicanos, né? Então eles achavam-se que os publicanos não precisavam de arrependimento e a vida eterna. Mas ao contrário do fariseu, o publicano, enquanto orava, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se publicamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Então, que nós vimos que o publicano, né, ele simplesmente, né, levantava os olhos ao céu, né, e dizia, pedia a Deus perdão, né, e falava que ele reconhecia que ele precisava do perdão do Senhor, porque ele era um pecador. Está lá em Lucas, capítulo 18, e o verso 13. Após contar esta parábola, Jesus disse que o publicano voltou para sua casa justificado e concluiu dizendo: pois todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Está em Lucas 18, o verso 14. Então a oração do Pai Nosso nos leva também a confessar os nossos pecados, não ao homem, né, mas a Deus, confessar a Deus os nossos pecados. Mas o que é mesmo essa história de confessar pecados? O que é confessar pecados? Uma tradução, um conceito, né, um conceito bem raso, diz que confessar é contar a Deus, né, os nossos pecados. Mas o autor aqui, ele vai um pouco além. Ele diz que contar a Deus não os nossos pecados, mas contar a Deus o que somos. É aquilo que estávamos falando, de abrir o coração para Deus, né? Porque muitas vezes nós não fizemos, mas nós pensamos. Muitas vezes nós não fizemos, mas tivemos vontade de fazer. E tudo isso é pecado, né? Porque fere a santidade de Deus. Então, é preciso abrir o nosso coração diante de Deus, contar a Ele quem nós somos, com toda sinceridade. Para que isso aconteça, é necessário reconhecimento. É o tal do reconhecimento, tão difícil, né? Que não houve lá em Adão, não houve
em muitos outros, né? Não houve em Judas e tantos outros personagens da Bíblia, e muitas vezes não há em nós também. Então é preciso reconhecimento. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou indo por essa estrada? Não está certo. Eu vou voltar, né? Como o filho pródigo, ele reconheceu, eu fiz errado, eu tomei uma decisão errada, eu vou voltar, eu vou contar para o meu pai, eu vou dizer que eu pequei, que eu não sou digno. Isso é abrir o coração para Deus, isso é reconhecimento. Então, uma outra coisa que vem à minha mente é que Deus já sabe tudo. Então, por que é que Deus quer que nós contamos para Ele? Por que Deus quer isso, né? Porque, e cheguei à conclusão de que só os humildes, né? Deus quer ver humildade em nós. Só os humildes são capazes de reconhecer e contar para Deus. Os outros ficam escondendo a sujeira debaixo do tapete, né? Que não vai resolver nada, vai feder do mesmo jeito. Então, o Senhor, Ele sabe tudo, muito mais do que nós, mas Ele quer que nós contamos a Ele. Sabe o que vai acontecer? Vai haver uma troca. Porque quando nós abrimos o nosso coração, contamos para Deus, além de nos dar o perdão, Ele vai também nos revelar coisas novas. Algumas coisas na vida cristã que não estavam claras para nós, Deus vai revelar a nós. E é assim que nós crescemos na vida espiritual. É assim, isso é aprendizado, né? Quando Deus revela, a Bíblia diz que Deus revela aos seus, né, coisas ocultas e grandes coisas, né? O Senhor revela para os seus. Então, não é Deus, não contamos isso para... Não é Deus que ganha, sempre nós que ganhamos, sempre é Deus que ganhamos, quando nós alinhamos a nossa vida, nossas decisões com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Benedito, eu estou aqui pensando, né? Em Deus, todas as coisas que Deus faz é sempre pensando em nós. Sempre. É sempre nós quem ganhamos. Sempre. Ele faz já com os olhos amorosos, né? Com muito amor, para que a gente possa desfrutar do melhor que Ele tem. É sempre para nós, como o Paulo também pensa nos filhos hoje. A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. E a gente vai sempre, né, lutar para que eles tenham tudo do bom e do pai. Se você está fazendo uma coisa errada e o pai percebe e você não conta, o que o pai vai sentir? Né? Vai sentir que está escondendo algo dele, né? Puxa, meu filho não sentir angustiado, ao ponto de me contar, de me confessar o que aconteceu comigo. Muitas vezes ele ouviu de todo mundo o erro do filho, né? Geralmente, né? Mas o filho não chegou. Aí o pai fica assim, não, meu filho, mas aí não aconteceu nada, não? Assim, eu acho aí dá umas cutucadas. Dá aquelas cutucadas, é nisso aí que entra aquela humildade. Eu falei, pai, olha, eu fiz isso. Foi errado, né? Assim como nós também, quando confessamos para Deus, a gente reconhecer que a gente errou. E é um ato de humildade. Então, quando nós confessamos nossos pecados, né? Nós desvendamos os nossos pecados diante de Deus, nós vamos perceber ainda mais a grandeza, a bondade de Deus em nos perdoar e em nos abençoar. Foi assim que aconteceu com Paulo, né? Paulo, ele tinha um problema, nós não sabemos o que era, eu imagino que seja uma enfermidade mesmo, né? Ele chamava de espinho na carne. E ele disse que orou 3 vezes. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Então, Paulo não imaginava isso, nem eu imagino isso também. A gente imagina que quando a gente está forte, que está
tá feliz, que está dinâmico, que está fazendo coisas para Deus. Tantas curas, né, que Paulo fez, né? Tantas coisas. Aí tá na unção, né? Então, tá na unção. Aí é que tá forte. Mas Deus disse, olha, você está enganado. Na fraqueza, quando você estiver sentindo fraqueza, é que você é forte. Então, quando ele fala, minha graça te basta, isso aí é. Minha graça te basta. Porque a graça, né, segundo a Bíblia, é melhor que a vida. É melhor que a vida. Então, o que é melhor que a vida? Né? É melhor que a vida, até o canto. Então, quando nós nos dispomos a contar para Deus aquilo que sentimos com toda sinceridade, Deus sempre acaba revelando realidades que antes não estavam na nossa consciência. Por quê? Porque existem realidades que só Deus é capaz de revelar. Grandes bênçãos, grandes segredos Deus tem para nos contar. Então, conta seus segredos para Ele. É como se fosse uma compensação, né? Conta seus segredos para mim, porque eu tenho segredos também para contar para você. Esse é o nosso relacionamento com Deus através da confissão. Bom, Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. O nosso texto aqui, Mateus 6,12, ele fala assim: perdoa os nossos devedores. Isso é fácil? Isso não é fácil. Não é fácil a gente perdoar aquela dívida. Mas quem de fato nos ensinou essa dimensão de perdoar foi Deus. Eu vi uma frase interessante sobre perdão essa semana, dizia o seguinte: a falta do perdão é você, quando você coloca obstáculo, é se colocar obstáculo numa ponte que você tem que passar. Então você vai lá, fecha a ponte, né, e você tem que passar pela ponte. Como é que faz? Então Jesus, ele nos ensina. Isso que, humanamente falando, é difícil muitas vezes. Mas Jesus veio, revogou, ele mudou tudo isso. E ele nos ensina. E Deus nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão. Porque a nossa dívida para com Deus foi paga. Foi paga, que era dívida, isso, que era impagável. Por nós, impagável. Não temos condições de pagar. Né? Mas, diante de Deus, né, Jesus veio e pagou. E pagar uma dívida, é você esquecer. É você não lembrar, não é você ficar falando, fulano ficou me devendo. Você acredita que está devendo até hoje? Não pagou, sabe? É você falar assim, não perdoou, né? Não houve perdão nesse caso. Mas quando a pessoa perdoa, o cristão, ele tem que ser assim. Não, perdoei. Me pagou até hoje, perdoei, não vou mais cobrar. É você esquecer aquilo, perdoei, perdoar, não fala mais daquilo. Deixa, esquece, cai no esquecimento. Então, o perdão que Jesus nos trouxe, o sacrifício que o Filho de Deus fez por nós, foi tão grande, né, que não tinha nenhum ser humano teria condições. Nós, né, não conseguiríamos. Mas Deus, então, satisfez a sua vontade em Cristo, quando Ele se entregou ali naquela cruz. E o Evangelho nos instrui nisso, né? Da gente saber lidar com isso, da gente saber perdoar. Assim como Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar também. Saber que precisamos perdoar de fato, né? Dar um basta naquilo, acabar com aquilo. Jesus deu exemplo, né? Aqueles lá achulindo lá no Calvário, quando as pessoas chicoteando ele falou: Senhor, não escute esse pecado, perdoa, eles não sabem. Eles não sabem. É maravilhoso demais. Ou seja, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem que ali estava um Deus, que estava ali cumprindo a missão, que coube a Ele, somente a Ele podia. Tem coisas que só a gente faz. Assim como Jesus, Ele era o único que podia, que tinha condições. A raça humana não teria condições nenhuma
de resolver o problema do pecado, mas Deus enviou o seu Filho e ele veio e morreu naquela cruz, nos dando então o perdão, o acesso. Hoje nós temos o acesso de chegar até Deus. E só Jesus pôde alcançar isso. Só Ele podia fazer isso por nós. Então, essa questão de perdoar, de perdão, Deus nos ensina através do sacrifício de Jesus. E Ele pode nos ajudar também, né, Valquíria? Pode. É uma coisa difícil, mas Ele ensina a pedir. Então nós podemos pedir a Deus ajuda. Senhor, eu sei que é a tua vontade que eu perdoe, então me ajuda. Me ajude, porque muitas vezes perdoar não é fácil. Nós precisamos de Deus nos dando força, coragem, né, para a gente dar esse passo de perdoar. Meus irmãos, não é fácil. Só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar para que a gente possa fazer essa obra de perdoar, porque não é fácil perdoar. Então Jesus nos ensina a lidar com a tentação do maligno. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Porque a tentação, em vez de ser o momento em que o crente é chamado a mostrar toda a sua capacidade moral, intelectual e espiritual de enfrentar as ciladas malignas, ela é, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós. Ser tentado não é o mesmo que ser provado. Por isso Jesus nos ensina a não pedir que Deus nos dê forças para enfrentar a tentação, mas sim que Ele nos livre da tentação antes que ela encontre o seu lugar em nós. Mas eu fiquei pensando, será que nós estamos livres da tentação? Não. Então nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar todas as situações difíceis, né? Seja qual for, né, a circunstância. E o próprio Jesus, ele mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, se ele venceu, então nós também devemos estar pedindo a Ele, e Ele vai nos dar força para vencermos, né? Enquanto estivermos neste mundo. E eu estava assistindo o Cidade Alerta, e a repórter fazendo uma entrevista com a policial, e eram vários, né? Então, enquanto o repórter estava fazendo uma entrevista com o policial, tinha outros que estavam todo uniformizados, e ele estava ali todo, como que eu falar, todo vestido, né? Esqueci. Fardado, né? Então, os outros, enquanto eu estava conversando com a repórter, os outros estavam observando, porque eles estavam em um lugar muito movimentado, onde passava gente toda hora, então eles estavam observando para os lados, olhando, né, ao redor para ver realmente o que estava ali acontecendo, né? Então, hoje nós somos os soldados de Cristo. Então, o soldado, ele não só deve estar orando, mas ele também deve estar vigiando, né? Ou seja, ele tem que estar atento a tudo que está ali acontecendo ao redor. Então, aqui fala o seguinte: foi por esta razão que quando estava reunido com seus discípulos na noite em que seria traído, Jesus lhes advertiu. Então, Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos, ele advertiu, né, que nós devemos não só apenas orarmos, mas devemos estar em todo momento vigiando atentamente, né,
para que não entremos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26 e 41. Então nós devemos estar orando em todo momento, e não só orando, nós devemos estar observando, realmente estarmos atentos, tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, continuando aqui, o Senhor Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal. Eu acho que nunca oramos tanto, né? Para que Deus nos livrasse do mal, pedindo a proteção de Deus sobre as realidades em que vivemos hoje no nosso país e no mundo. Então, qual que é a realidade sua? Você vai sair para uma viagem, vai orar para pedir que o Senhor livre de acidentes, né, do homem mau, das pessoas bêbadas que causam acidentes. Então, então você vai para uma cirurgia. Então, cada um na sua realidade, né, vai orar pedindo a Deus que livre do mal, que proteja. Mas eu quero ressaltar aqui a questão espiritual, que quando nós oramos e vigiamos, como foi salientado aqui, é a única maneira que nós temos de destruir as maldades espirituais que estão ao nosso derredor, que estão sempre querendo nos tragar, como a palavra de Deus nos exorta. As Escrituras deixam claro, e não é novidade para ninguém, que existem os seres malignos. Na Bíblia nós encontramos vários nomes com os quais o maligno é chamado. Lá em João 1,6 ele é chamado de Satanás. João 8,44 ele é chamado de pai da mentira. Mateus 12,27 ele é chamado de Belzebu. Mateus 4,3 tentador. João 14,30 ele é chamado de príncipe deste mundo. Então, é uma realidade, não podemos fugir disso. Todos nós precisamos enfrentar hostes da maldade todos os dias, né? Até Jesus teve que enfrentar o próprio Satanás cara a cara, e ele precisou lidar também com muitas pessoas possuídas por espíritos imundos. Então Jesus, na sua experiência, né, que ele teve que lidar com tudo isso, ele sabia que nós também teríamos que lidar com essas hostes espirituais da maldade. E ele ensina que nós oremos pedindo que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos podem atingir a nossa vida. Precisamos estar preparados para esse combate. Uma das maneiras mais eficazes de vencermos o inimigo é através da oração. O apóstolo Pedro ensina a resistir o diabo, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que essas mesmas aflições, você não é o primeiro, essas mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então você não é privilegiado de ter que lutar contra o inimigo, não. Todos os nossos irmãos, em muitos lugares do mundo, como eu disse, cada um na sua realidade. Cada um tem a sua realidade. O inimigo, ele busca a maneira certa de chegar em cada um. Ele se veste, né, de maneiras diferentes, ele tem suas táticas diferentes. E não se iluda, ele é Satanás 24 horas por dia. Ele vai procurar, ele é muito criativo. Ele vai procurar sempre uma maneira
de nos atacar. Jesus então nos ensina a vigilância e a oração. Essas duas não podem se separar, precisam andar juntas. Depois de descrever a armadura de Deus, o apóstolo Paulo conclui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Vamos dar uma olhadinha lá no texto de Efésios 6, de 10 a 18. É um texto muito interessante para que nós estejamos lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ao conselho, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai chegar. Não desejo isso para você, mas é uma realidade. O dia mau sempre chega. E esse dia, se você estiver com a armadura de Deus, você vai resistir. E havendo feito tudo, depois de receber a vitória, continua firme. Não vai se gabar, não. Precisa continuar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem jeito de vencer o inimigo. Toma o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados dele. Tomais também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, não descuide da oração, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica, não só por você, mas ore por você. E Paulo aconselha a orar também por todos os santos. Então que nós possamos, estar pedindo ao Senhor que nos oriente, que esteja nos protegendo e nos guardando na nossa caminhada, do dia a dia. Então é por meio da oração que nós nos comprometemos, com Deus e com a sua vontade. E que nós realmente possamos aprender a descansar do Senhor. Como a Edith até falou no começo, Jesus, Ele nos garante o nosso pão no dia de amanhã. Então, nós não devemos estar ansiosos, com o que irá acontecer, suceder no dia de amanhã, porque Deus já nos garantiu, todas as coisas. Nós sabemos que Deus é aquele que nos protege e sempre está cuidando de nós e está ao nosso favor. Então, é orando que aprendemos, a nos pedirmos, perdão ao Senhor, que nós realmente possamos estar confessando os nossos pecados a Ele e que Ele realmente esteja nos ajudando a prosseguirmos na caminhada do dia a dia. É por intermédio da oração que tomamos a consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Então, como até já foi falado, o diabo, ele é o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, o que ele puder fazer, ele procura atacar de todas as maneiras. Então, que nós possamos estar pedindo ao Senhor, que esteja nos livrando, nos protegendo, das ciladas malignas. Sabemos que nos dias em que vivemos não é fácil, mas nós temos
um Deus que sempre está ao nosso lado, né, a nos conduzir e nos dirigir a cada dia das nossas vidas, né? Então, que Deus realmente possa estar nos abençoando. Estamos chegando, né, mais no final de um estudo. Que Deus esteja abençoando a cada um. Boa semana, Deus abençoe.